Rapaz, eu tava ouvindo ele até citou, né, antes da gente conversando aqui, que todo mundo que acaba trabalhando com futebol é um jogador frustrado, né? Eu lembrei muito de mim também. Fui parar lá com 19 anos aqui no Ipiranga de Salvador, que aí aquele momento que você para, olha assim e fala assim, beleza, daqui não vai para frente? Não vai para Essa frente. muito O bem, né? joelho já não deixava, o joelho já não deixava mais eu ir também. E aí a gente pensa, comecei obviamente a trabalhar aqui com agora a alternativa. E eu queria saber um pouco de você, até, Filipão. Como foi, no caso, esse processo todo de formação para se tornar apto? Você falou, obviamente, que é a resiliência que vai levando, mas, obviamente, tem muita pancada que você vai levando no caminho até chegar de um jogo de óbvio, futebol, de um futebol amador, de um sub-15, sub-17, até apitar um jogo de Corinthians, até apitar um jogo de Atlético Mineiro, de estar num estádio. A gente ainda está num momento de adversidade, mas já também com torcida, que é uma pressão muito maior ainda. Diogo, esse ponto que você toca faz passar um filme muito grande na cabeça do árbitro de futebol. Porque quando o árbitro de futebol ele começa, ele enganja naquela atividade, aí sim ele passa a ser um apaixonado pela arbitragem. A partir do momento que você experimenta a arbitragem, a gente fala que é um vício bom que a gente tem, depois a gente não consegue sair mais. Só que esse vício você começa lá tomando aquela pinga 51, aquela mais baratinha, para depois chegar a tomar o uísque lá na frente. Então, primeiro você começa fazendo uma analogia da arbitragem com as bebidas alcoólicas, é mais ou menos isso. E essas pingas no começo são meio complicadas de tomar. Por quê? Porque eu falo isso. Porque várias das vezes a gente, por exemplo, o Diogo é de Maria da Fé. Maria da Fé tem o futebol amador. Só que o futebol amador de Maria da Fé, assim como de Pouso Alegre, são campos gramados, tem alambrado, tem torcida, tem segurança, tem a polícia militar que vai lá assistir o jogo. Não sei como que é a sua cidade no estado da Bahia. Porém, quando a gente chega e se depara com a realidade do futebol amador de uma capital, igual é Salvador, que eu citei ontem, igual é Belo Horizonte e São Paulo, é um âmbito totalmente desconhecido. Porque são campos de terra, dentro de comunidades, literalmente favelas, onde você vê pessoas do lado de fora armado, te ameaçando, e a polícia tem medo de ir lá. Então você fala assim, pô, Felipe, Já joguei assim. Você tem que ser muito doido para ir lá e arbitrar um jogo. Eu falei, literalmente, a gente atesta ou a gente ganha um atestado de loucura para ir lá fazer um jogo desse. Por quê? Por muitas das vezes a gente é ameaçado de morte, por várias das vezes você tem que sair sem vestiário, você sai todo cheio de poeira, cheio de terra, e muitas das vezes não foi diferente comigo. Eu chegava chorando em casa e falava para minha esposa, pô, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, eu tenho minha profissão, eu ganho bem como profissional de educação física, trabalho em boas academias, e ela sempre foi uma apoiadora, ela sempre falou, mas e seu sonho? E o seu sonho que te fez andar 400 quilômetros lá de Pouso Alegre para Belo Horizonte, deixar sua filha mais velha, deixar seus familiares, você vai desistir, vai jogar tudo pro alto? E aí é a hora que você tem que ter esse apoio familiar, é a hora que você tem que ter essa resiliência que eu falei, porque sozinho, muitas das vezes é bem mais fácil desistir. E aí depois, com o tempo, as coisas vão melhorando. Aí você vai para uma categoria de base, sub-15, sub-17, aí já é gramado, você já faz jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América, e aí você já começa a ver alguns jogadores que você sabe que talvez lá na frente vão despontar, vão se tornar craques. Aí você começa a fazer um jogo de televisionado de uma segunda divisão do Campeonato Mineiro, e aí você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Porém, o começo, ele é muito, muito difícil. Então, se tem alguém árbitro que quer ser árbitro, que vai ver essa live aí depois, esse podcast aí depois, eu só falo assim para eles, ó, tem que gostar, tem que amar, tem que ser resiliente e tem que abdicar de várias coisas. E uma delas é abdicar de final de semana com família, abdicar de aniversário, festa de casamento. Por quê? Você não vai ter mais tempo. A partir do momento que você entra, ninguém vai casar numa segunda-feira, ninguém casa numa terça-feira, todo mundo casa no sábado, no domingo. O batizado das suas filhas normalmente vai ser no sábado ou no domingo, e você vai estar pitando. E você escolhe casar com o futebol. Você escolhe casar literalmente com o futebol, e primeiro você tem que avisar a sua esposa que a partir do momento que você casou com ela... extraconjugal, né? Extraconjugal. E com consentimento. Porque se você tem essa... Porque se você não tiver esse consentimento e esse apoio familiar, eu conheço vários árbitros assistentes, não os famosos bandeirinhas, que acabaram com carreiras grandiosíssimas de aspirante à FIFA porque não tinham apoio familiar. Então, é uma carreira
dolorosa, porém ela recompensa, você tenha também as recompensas lá na frente.